A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Estamos juntos mais uma vez desde 2014 pela emissora. Depois também passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos que a Casa Espírita Maria de Nazaré, que fica na rua Diogo Álvares, número 133, é a rua da Praça do Bairro Benfica, com saída para a Nova Era. Estamos abertos de segunda a quinta-feira, de 13h30 às 16 horas, com o seu bazar funcionando. Roupas novas, seminovas, lavadas, passadas, por um precinho muito irrisório. Então venha para cá comprar sua roupa, ou comprar um calçado também, livros da codificação, outros livros como romances. Prestigie o nosso bazar. Mais uma vez eu convido também os queridos irmãos para o nosso teatro, que acontecerá dia 28, próximo à Rua dos Hibiscos, Terra do Comendador, bairro Filgueiras. 8 horas e 30 minutos, café da manhã. 9 horas, prece inicial com Guilherme Malta. 9 horas e 15 minutos, musical. Bruno, Alexandre e Anderson. Voz e violão, Gerôncio Almeida. 10 horas, palestra Armando Falcone. 11 horas, meditação, William Gonçalves e Lede Leopoldina. 11 horas e 30 minutos, Teatro Colônia Alvorada Nova, dirigido pela nossa querida Ivanise Gávio. Eu faço parte como ator, meu primeiro trabalho, por isso eu estou convidando também aqui no ar. 12 horas, coral, Amigos do Espiritismo, sob a regência da nossa querida Magali Nazaré. Também faço parte do coral, esse coral Amigos do Espiritismo. E 12h30, encerramento com o almoço. Então estão todos convidados. Isso vai ser num domingo pela manhã, dia 28. Mais uma vez, Rua dos Hibiscos, número 3, Terra do Comendador, Filgueiras. Compareça. E pela primeira vez eu recebo carinhosamente no programa minha querida amiga espiritista, Kate Duque. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Ô, Kate, qual é a sua formação mesmo? Você que milita nessa área aí de animais, enfim, pode falar para nós. Então, a minha área é bem ampla. Eu sou formada em medicina veterinária, então eu sou médica veterinária, mas também sou terapeuta, psicanalista, consteladora familiar, terapeuta sistêmica. Então, eu trabalho muito a área comportamental, de saúde mental, tanto nos animais quanto nas famílias, mas ainda atuo na área de medicina veterinária. Perfeito. É um prazer muito grande mais uma vez tê-la conosco. Meus irmãos, nós vamos estudar Se Você Fizer Força e também uma parte comportamental pela nossa querida Kate. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675, o WhatsApp 99938 7699 e o e-mail o espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos sempre à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Vamos elevar os nossos pensamentos,
imaginar Jesus em nossos corações. Te pedimos nesse momento, Mestre de amor e de luz, que nos guarde, nos acompanhe, continue nos dando força, coragem, discernimento, resiliência, para que possamos caminhar pelos obstáculos da vida com mais equilíbrio, com mais tranquilidade e com mais confiança. Possamos sentir a Tua amável presença em nosso lar e em nossas vidas. Que assim seja. Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite. Se você fizer força, diz você, não pode respirar o clima de luta na experiência doméstica. Entretanto, se fizer força no cultivo das renúncias santificantes, fará da própria casa um refúgio de amor. André Luiz nos fala que a casa, o lar, é o cadinho efervescente. Realmente temos problemas no lar. Por quê? São espíritos, às vezes, em diferentes estágios de evolução. Nem sempre temos muita afinidade uns com os outros, né? Existem atritos. Mas se estamos juntos é exatamente para a reconciliação. Por isso que Jesus também nos advertiu. Perdoai o seu adversário enquanto está com ele a caminho, porque daqui não sairás enquanto não pagares o último ceitil. Sabedores disso, nós temos o quê? Aqui, conseguir conciliar. E a família, eu digo mais, meus queridos irmãos, tem os agregados, não são somente os consanguíneos. Tem a nora, o genro, o cunhado, a cunhada, o sogro, a sogra. São pessoas que vão fazendo parte da nossa parentela. E às vezes não é tão fácil a convivência, mas temos que aprender a respeitar o direito do outro e, de preferência, não entrar em muitas discussões. Diz você que não mais suporta o amigo desajustado, mas se fizer força no exercício da tolerância, é possível consiga convertê-lo amanhã em colaborador ideal. Olha, isso é uma prática constante, né, da tolerância, do respeito. Óbvio que nós não estamos aqui falando de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa de Calcutá, porque esses espíritos estavam muito na nossa dianteira, não é? Mas temos que exercitar, principalmente a tolerância, a paciência. Eu já falei em outros programas e eu volto a repetir, eu já fui muito impaciente na minha juventude, mas depois o tempo vai passando, nós vamos amadurecendo. E principalmente os exercícios que devem ser feitos na fila do banco, né? Na fila do mercado. Quando nós não xingamos a pobre da moça que lá está atendendo, nós jogamos dardos mentais. Nossa, ela é muito lerda, muito devagar. Sabendo que se eu estou atrasado, o outro também está. E que não somos melhores do que ninguém. Entende? E se estivéssemos talvez no lugar do atendente ou da atendente, também seríamos morosos. Temos que respeitar. E uma das coisas que eu dou como dica, por exemplo, quando eu ficava um pouco nervoso, eu levava uma palavra cruzada. Ali, eu me entretia fazendo a palavra cruzada, ou uma boa leitura de um livro que me chamasse bastante atenção, por exemplo, um romance espírita, que eu adorava antigamente, e todo jovem gosta, começa a fazer esse exercício que as coisas vão mudando. Disse que não adianta ensinar o bem. No entanto, se fizer força para exemplificar o que ensina, atingirá realizações de valor inimaginável. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. O importante é o exemplo. Não são palavras. Né? As palavras podem ser jogadas ao vento, mas são as atitudes diante da vida. Lembrando mais uma vez de Francisco de Assis, que certa feita ele disse: pregai o evangelho a todas as pessoas. Se necessário for, utilize palavras. Estão mostrando que o evangelho do Cristo são os exemplos que nós, seguidores do cristianismo, devemos deixar. Bons exemplos. E está desistindo da caridade ante os golpes da ingratidão. Mas se fizer força para prosseguir, ajudando sem exigência, surpreenderá na caridade a perfeita alegria, porque é muito bom servir. E Jesus disse que não veio para ser servido, e sim para servir. Então servir é muito bom, é muito gratificante. Eu me lembro quando jovem, adentrando a doutrina espírita, quantas campanhas do quilo na rua nós fazíamos. Eu fazia parte da juventude, do grupo. Saíamos aos domingos pela manhã, pedindo 1 quilo de alimento não perecível.
E ao retornar, por volta de 10h30, 11 horas, onde encerrávamos as atividades com uma prece final, como era gostoso aquele domingo, porque é você que está doando para aquele que precisa. Isso não tem preço. Diz você que está doente e nada consegue de nobre e de útil. No entanto, se fizer força para superar as próprias deficiências, vencerá a enfermidade, avançando em serviço de merecimento. Sim, nós somos merecedores também, desde que façamos a nossa parte. Ajuda-te, que o céu te ajudará, né? Faça a sua parte, que eu te ajudarei, assim ensinou-nos o Mestre. Diz você que a conversação já lhe esgotado na reserva, nervosa, e dispõe-se à retirada para o repouso justo. Contudo, se fizer força para continuar atendendo aos ouvintes, olvidando a própria fadiga, ninguém pode prever a extensão da colheita de bênçãos que virá da sua plantação de gentileza e bondade. Quantas vezes Chico Xavier, já cansado do trabalho, ele trabalhava até as 5 da tarde, saía, passava na sua residência, comia ali uma refeição leve, tomava um caldo e ia atender os necessitados. E quantas vezes, 3, 4 horas da manhã, ele já fatigado, cansado, e ele olhava para Emmanuel ali firme, né? O mentor espiritual dele. Um dos mais, porque são tantos, mas principalmente Emmanuel, que estava muito próximo dele. Ali ele limpava a sudorese, às vezes com a destra, né? Limpando a testa, e continuava o trabalho. Um exemplo para todos nós espiritistas e outros demais religiosos. E exatamente pelo seu esforço enquanto encarnado, que ele se encontra hoje na pátria espiritual numa condição muito satisfatória, né? Porque a gratificação vem após. E se fizermos força para viver, segundo os bons conselhos que articulamos para o uso dos outros, em breve tempo transformaremos a terra em luminoso caminho para a glória real. O mundo precisa de paz e precisa de todos nós. Tem uma fala de Joana de Ângeles que é muito importante quando ela diz assim: nós vivemos porque convivemos. E Jesus há 2000 anos já nos falava: granjeai amigos. Quão importante termos amigos. Tudo que eu faço para o outro desinteressadamente, o mentor espiritual dele está tomando nota. O dia que eu estiver passando por uma dificuldade qualquer, aquele mentor chegará próximo ao meu para prestar socorro. Por quê? Exatamente porque desinteressadamente eu ajudei aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Por isso que o Cristo disse: granjeai amigos. E esse granjear amigos não está contido apenas no planeta com os encarnados, mas também com os nossos irmãos desencarnados. Então, Pedrosa, é muito interessante, né, essa fala da noite de hoje sobre esse texto, porque quando falamos sobre saúde mental, a gente tem o próprio Cristo como o maior terapeuta de todos os tempos. Ele é o verdadeiro terapeuta das almas, né? E é interessante, a gente pincela algumas palavras que são extremamente importantes nesse caminho de autoconhecimento e equilíbrio, que a gente tanto fala, que a gente tanto almeja. É notado e já é certificado que as pessoas mais felizes do mundo são aquelas pessoas que estão diretamente ligadas à caridade, a ações sociais, a ajudar o outro de alguma forma. Por quê? Porque quando a gente ajuda o outro, a gente se fortalece. E quando a gente se fortalece, a nossa autoestima melhora, a nossa força aumenta. Então, diante do texto de hoje, se você fizer força, quer dizer o quê? É exatamente o se esforçar para conseguir chegar naquele lugar que você tanto quer, não é? E outra questão, quando a gente fala de saúde mental, exatamente trazer para próximo de si pessoas queridas, pessoas
que te ajudam, que te apoiam, que são um porto seguro. Pessoas que te auxiliam a crescer. Porque já é visto que devemos afastar do nosso convívio social todas aquelas pessoas que não contribuem com a nossa melhora. Não só a melhora física, como a melhora emocional. São aqueles amigos que vivem te colocando para baixo, toda conquista sua é desmerecida. Aquelas pessoas que só pensam em si mesmas e só querem sugar de você algo para elas mesmas. E eu acredito que várias pessoas conhecem pessoas assim. São pessoas sugadoras. Pessoas que estão interessadas na sua utilidade, mas que não te amam verdadeiramente. Essas pessoas nós devemos afastar do nosso convívio, mas afastar com amorosidade. Nós não precisamos conviver. Quando o Espiritismo traz para nós que devemos amar ao outro, devemos respeitar o outro, devemos ter uma boa convivência, isso não nos obriga a conviver com pessoas que nos fazem mal. Não existe isso. Então eu acho muito importante a gente se atentar a essa questão. E outra questão muito importante quando falamos de saúde mental. É muito necessário, a gente tem visto que no pós-pandemia, principalmente, explodiu o número de casos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Por quê? Porque durante a pandemia, nós nos colocamos em isolamento. Nós afastamos o convívio social e, com isso, nós fomos obrigados a conviver conosco mesmo. E conviver consigo mesmo não é tão fácil quanto parece. Olhar no espelho e conseguir perceber que você tem o seu lado sombra e o seu lado luz, não é tão fácil. Isso pode carregar um certo peso. Isso pode carregar uma grande insatisfação, porque muitas vezes temos uma imagem distorcida de quem realmente somos. Porque nós conseguimos ver, como diz o Evangelho, a trave no olho do outro. Mas a gente não consegue enxergar no nosso. A gente não consegue perceber as nuances e as derrapadas que a gente dá no dia a dia. Então isso é uma questão muito importante. E conviver com amigos que te colocam para cima, que te animam, que te incentivam a ser uma pessoa melhor, essas pessoas, sim, são necessárias no nosso dia a dia. E é importante que possamos perceber essas pessoas e perceber que algumas pessoas estarão na nossa vida em algumas fases, mas não durante toda a vida. Quando a gente tem amigos que são amigos de décadas, isso é lindo, isso é maravilhoso, é uma irmandade. Mas a gente também vai perceber que na nossa caminhada vamos encontrar amigos cíclicos para alguns ciclos de nossa vida. E esses ciclos, eles começam e eles se encerram. Então é necessário agradecer e honrar pela vida do outro que esteve ao seu lado naquele período, mas deixar partir. Por quê? Porque amor é liberdade. E liberdade é deixar com que o outro siga o seu próprio caminho. Tudo que vira posse e vira apego, deixa de ser amor. E isso é uma questão muito pesada para nós humanos.
né? Porque a gente tem aquela sensação de que se eu amo, eu tenho que possuir o outro para mim. Enquanto o amor que Jesus exemplificou é exatamente o contrário. O amor é liberdade, é deixar voar. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? Ou devemos fazer? Deixar com que as asas cresçam e eles voem. Por quê? Porque os amamos. E se os amamos, queremos livres. E se queremos livres, eles ficarão realizados e seguirão o seu próprio caminho. Porque isso sim é o papel que um tutor deve ter com o seu filho. Porque os nossos filhos são nossos tutelados pela vida. Outra questão muito importante em relação à saúde mental é exatamente a espiritualidade. Ah, Kate, mas eu não gosto muito do espiritismo. Tudo bem. Você pode desenvolver a sua espiritualidade de outra forma, mas a espiritualidade faz parte de um elo importante, né? É como se fosse os pés da cadeira. Se tirar um pé, a cadeira cai. É isso. É necessário que o pé da cadeira esteja ali para que ela fique firme. E um desses pés é a espiritualidade. Então devemos, sim, desenvolver isso dentro de nós. Essa conexão com a nossa essência, essa conexão com a nossa ancestralidade, com o mundo que nós habitamos. Honrar tudo que há, tudo que existe. Deus foi tão generoso, trazendo a natureza, trazendo as plantas, as árvores, os animais. Todos somos necessários. Se não fosse necessário, Deus não teria criado, concorda? Então, se todos estão neste mesmo lugar, nessa mesma jornada ao meu lado, dividindo este planeta, são necessários. E quando a gente se conecta com quem somos e onde habitamos, nós também teremos mais saúde mental. E ter saúde mental está diretamente ligado ao equilíbrio. Não queremos sermos equilibrados? Porque problema a gente sempre vai ter. Enquanto humanidade, não tem como. A gente vai se dar conta de que é necessário e de que vai bater todos os dias na nossa porta a raiva, o ciúme, o orgulho, a vaidade. E a gente vai se livrar disso? Não. A gente vai aprender a conviver com esses sentimentos de forma equilibrada. Compreende? Isso é ter saúde mental. Conseguir ultrapassar esses obstáculos que a vida nos apresenta de forma equilibrada, de forma a não se perder, porque é tudo sobre mim. Não adianta eu querer culpar o outro porque ele me fez raiva. Porque se ele está vindo com uma bandeja cheia de lixo para despejar em mim, eu só vou aceitar se eu quiser. Se eu não quiser, ele vai voltar com a bandeja de lixo para onde ele veio. Compreende? Ah, então eu vou infartar, porque fulano vai me fazer raiva, né? Eu vou infartar e depois eles vão querer me chamar de suicida. Mas quem me matou foi o outro. Não. Quem te matou foi o seu desequilíbrio. Porque foi o seu desequilíbrio diante da reação do outro que te fez estar presente naquele momento, numa condição desequilibrada, que te levou ao infarto. Então é necessário, é muito necessário, é urgente que possamos olhar para nós mesmos com responsabilidade. O nosso equilíbrio, a nossa saúde mental é uma obrigação única e exclusivamente nossa. Tá difícil na minha família pra caramba, não tô aguentando, meu filho não me obedece, o meu marido ou a minha esposa
não para de falar na minha cabeça, é tudo confusão, desorganização. Se equilibre você. Como? Encontre a sua forma. Faça terapia, busque a espiritualidade, busque se encontrar, porque é muito necessário que sejamos respeitosos com o outro, mas acima de tudo, precisamos ser respeitosos conosco mesmo. Então, segundo André Luiz, ele diz o seguinte: o grande bem de todos é feito nos pequenos sacrifícios de cada um. E se fizermos força para viver, segundo os bons conselhos que articulamos para uso dos outros, em breve tempo transformaremos a terra em luminoso caminho para a glória real. E isso quer dizer o quê? Se eu quero, como já dizia Gandhi, é necessário que eu faça a minha parte. Porque eu fazendo a minha parte, que me cabe única e exclusivamente, e o outro fazendo a parte dele, ou outro fazendo a parte dele, aí a gente vai ver uma mudança real. Mas é necessário que sejamos responsáveis diante das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e da nossa própria mudança. Maravilha, Kate. Olha, o assunto abordado foi muito interessante. Eu tenho certeza que os ouvintes vão agradecer e vão pedir que você volte, Já fica o convite aqui no ar de uma vez para que você retorne numa próxima oportunidade. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Cuidemos da nossa saúde. Nas atividades diárias, encontramos um gigantesco número de pessoas desatentas com sua saúde. Talvez nós mesmos estejamos nesse rol de indivíduos que desrespeitam os recursos do corpo físico que o Criador nos concedeu. Na lista das agressões cotidianas contra a saúde do corpo, podemos enumerar o vício do tabaco sob todos os nomes, incentivado aqui e ali. O vício do alcoolismo, que destruindo lares, contaminando templos e escolas, continua recebendo aplauso social em diversas áreas. O vício da gastronomia, que costuma deformar o estômago, o corpo em geral, danificando as suas funções, sendo mal interpretado como comer bem. O vício dos exageros de trabalho, submetendo o maquinário orgânico a excessos tais que em curto tempo consomem as energias e provocam um desgaste prematuro ao corpo físico. O vício do excesso de lazer, que nos leva a desrespeitar a lei do trabalho, atirando-nos ao extremo oposto, à inoperância, ao ócio total. O vício da negociação por uma hora a mais no leito, ou por um feriado a mais, e outras providências pró-paralisia em nome de um contínuo cansaço. O vício dos regimes para emagrecer ou para engordar, sem qualquer necessidade em muitos casos, ou sem a orientação da medicina e do nutricionismo, provocando desastres que podem conduzir à falência do veículo corporal. Cuidemos da nossa saúde, sim, sem esquecer que o nosso corpo físico é importante bênção a serviço da nossa evolução no planeta. É um bendito talento que, bem utilizado, nos possibilitará subir alguns degraus na escala da evolução. Evitemos, então, os exageros de quaisquer tipos. Não nos permitamos padecer carências e distúrbios orgânicos sem procurar os cuidados médicos necessários. Também não cultivemos a hipocondria, que estabelece a mania neurótica de doenças, bombardeando as células com os dardos da mente perturbada. Evitemos o uso indiscriminado desse ou daquele medicamento, por mais apregoado que seja, considerando as reações danosas que pode provocar em nosso corpo. Cuidemos da nossa saúde com a atenção que ela exige, seja do alimento de boa qualidade, seja da dinâmica da boa ginástica, desde os descansos necessários até os remédios bem indicados pelo médico.
Aprendamos a fazer tudo o que nos seja importante com moderação, de modo a não desperdiçarmos as bênçãos do corpo. Tenhamos em mente que nosso estado mental e a nossa harmonia psíquica são fundamentais para acionar nossos recursos corporais. Então, procuremos manter a nossa mente alimentada por tudo o que nos seja útil, salutar, relaxante. Agindo assim, evitaremos as tensões nervosas, os estresses, que têm sido tão comuns na atualidade, provocando disfunções orgânicas e gerando enfermidades. Respeitemos esse talento bendito que o Criador nos oferta na Terra. Vivamos nosso dia a dia com essa visão de que somos os grandes responsáveis por nosso estado geral de doença ou saúde, como senhores de nossas células corporais que somos. Amemo-nos. Cuidemos do nosso espírito e, igualmente, do nosso corpo, seu instrumento. Reflitamos a respeito. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, estamos agradecidos por mais um dia vencido e que tenhamos uma noite de sono reconfortadora um pouco mais tarde, para que possamos carregar as nossas energias e iniciar o dia com muita paz no coração, desejosos sempre de propagar o seu evangelho de amor e de luz. Em seu nome, Senhor, os nossos protetores espirituais, pedimos o amparo para todos os nossos irmãos ouvintes sintonizados com a nossa emissora ou também pelo YouTube. Que Deus conforte esses familiares e amigos. Que assim seja. Minha querida Kate, as suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos. Muito obrigada pela noite de hoje, pela oportunidade, por estar aqui com vocês. Kate, eu que agradeço a sua participação no programa, que foi de grande relevância. Mais uma vez eu reafirmo, o convite está de pé. Teremos o prazer imenso de recebê-la novamente. Uma boa noite para você, boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, os nossos queridos irmãos que nos ouvem pela rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração. O programa Batidão com o DJ Chico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.